Priapo, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o infarto. As pessoas, quando ouvem a palavra infarto, elas são remetidas, lembram primeiramente do infarto do miocárdio, do coração, que é o mais comum, é o que as pessoas estão mais habituadas. Mas essa condição, infarto, ela pode acontecer em qualquer parte do corpo, não só no coração. Então é importante que vocês entendam um pouco do assunto para saber o que vem a ser isso e como age no organismo da pessoa. O que vem a ser o infarto? O infarto é quando há ausência de sangue num determinado órgão por um determinado motivo. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Isso pode acontecer no coração, isso pode acontecer no cérebro, isso pode acontecer no rim, isso pode acontecer no intestino, isso pode acontecer em qualquer local do organismo. O infarto é uma condição em que há uma cessação, uma diminuição abrupta da passagem do sangue. Várias condições podem levar a isso daí. A gente pode ter, por exemplo, a formação de placas dentro das artérias. Então você tem uma artéria, você tem um tubo, ele está passando sangue e ele começa a diminuir essa passagem, ele vai fechando, porque vai acumulando dentro dessa camada do endotélio, do revestimento dos vasos sanguíneos, gorduras, por exemplo, como colesterol, como triglicérides. O ácido úrico também pode formar cristais e depositar dentro das artérias. E também pode acontecer calcificações, depósito de cálcio dentro dessas artérias, endurecendo e enrijecendo. Aonde essa luz, essa passagem do sangue começar a diminuir, se ela fechar, o sangue não consegue mais passar. Na hora que o sangue não consegue mais passar, daquele ponto em diante, ocorrerá um infarto. Então, o infarto é quando não tem a passagem de sangue, não leva mais oxigênio para o tecido e o tecido acaba sofrendo. Geralmente são condições agudas, muito graves, dependendo da situação e do órgão que pegue. Se isso ocorrer no cérebro, por exemplo, você pode ter um infarto isquêmico, que é a ausência de passagem de sangue, cerebral, também conhecido como derrame cerebral. Inicialmente ele pode ser isquêmico, pela ausência de passagem de sangue, mas com o tecido necrosando pode acontecer hemorragias, focos de hemorragia, e ele se tornar também um infarto hemorrágico. No coração, mesma coisa. A coronária está passando sangue, ela vai fechando. A hora que ela se fecha abruptamente, dali para frente não passa. Toda aquela região vai morrer e pode se tornar incompatível com a vida. Isso pode acontecer em outros órgãos também, como eu já falei. Mas como isso daí é causado? Como eu já disse, gorduras do sangue podem se depositar nas artérias, obstruindo. Mas tem outras causas também. Isso é o mais comum, é que o pessoal mais tem a ideia de como ocorre. Mas, por exemplo, você pode ter a formação de coágulos sanguíneos. Então, por algum distúrbio da coagulação do sangue, qualquer coisa que leve à formação de coágulos, aqueles que se formam quando a gente tem um machucado e forma uma casquinha, isso pode estar acontecendo dentro do vaso sanguíneo. Distúrbios de plaquetas, distúrbios de coagulação, de fatores de coagulação, traumas, podem formar coágulos, e esses coágulos ficam aderidos na parede do vaso, e ele pode ir crescendo e entupir a passagem do sangue por esses coágulos. E também vai levar a um infarto daquela região do coágulo para frente, por ausência de passagem de sangue e ausência de oxigenação tecidual. Também podem ocorrer infartos, por exemplo, por eventos embólicos. Quando acontece, por exemplo, a formação de um coágulo na perna. A pessoa pode ter varizes, a pessoa pode ter um trauma, uma batida muito forte, em que há um machucado, uma ruptura de vasos sanguíneos e formação de coágulos. Esses coágulos estão lá na perna, por exemplo, e está quietinho. Só que de repente, por algum motivo, esse coágulo se solta e passeia pelo organismo. E o local mais comum em que ele vai parar é no pulmão, dando a embolia pulmonar, que nada mais é do que um infarto pulmonar, onde você vai ter aquele coágulo que caminhou pelo corpo, indo parar numa artéria do pulmão e pedindo a passagem de sangue dali para frente, e toda aquela região pulmonar dali para frente poderá ser afetada. Pode ser uma área pequenininha, se for um coágulo pequenininho e for parar num ponto distante,
mas pode ser, por exemplo, o pulmão inteiro e ser incompatível com a vida se for um êmbolo, um coágulo muito grande que pode entupir todo o pulmão. Então existem vários fatores de risco para a pessoa desenvolver um infarto, como essas discrasias sanguíneas, essas alterações de coagulabilidade do sangue, alterações vasculares. O cigarro, o tabagismo também está associado a isso, porque ele também vai obstruindo cronicamente a passagem do sangue nas artérias, endurecendo, enrijecendo, espessando o aparelho dos vasos sanguíneos, e são coisas que acabam se somando. Então, pessoas que têm, por exemplo, pressão alta, pessoas que têm diabetes, pessoas que são tabagistas, pessoas que têm alterações sanguíneas, pessoas que têm doenças autoimunes, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico, são fatores que aumentam o risco da pessoa de ter eventos tromboembólicos ou desenvolver um infarto. É um quadro geralmente dramático, está muito relacionado à clínica do que a pessoa vai sentir de acordo com a área que for atingida. Então, por exemplo, se for um infarto cerebral, a pessoa vai ter um derrame cerebral, onde a área que for atingida vai poder comprometer a fala, a audição, a visão, a movimentação, a sensibilidade do corpo, ou até ser incompatível com a vida se pegar áreas mais primitivas do cérebro relacionadas, por exemplo, à respiração, ao controle de funções vitais. Se for no coração, a mesma coisa. Dependendo da extensão do infarto, ele pode se tornar incompatível com a vida. Geralmente, em pacientes mais idosos, a partir dos 60 anos de idade, o infarto do miocárdio torna-se uma coisa que com um pouco mais de chance, porque a partir dessa idade começa a desenvolver circulações colaterais, as artérias conseguem se comunicar uma com a outra. Então, se a pessoa infartar um determinado ponto, pode ser que o sangue consiga chegar por outra via. Em pessoas mais jovens que não deu tempo dessas circulações colaterais serem abertas, então na hora que infarta, geralmente a área infartada do miocárdio acaba sendo maior e mais arriscado o infarto numa pessoa mais jovem. No intestino, se dependendo da extensão que pegue, pode se tornar incompatível com a vida também. E pode levar também a pessoa a um quadro de uma cirurgia de emergência. Então, por exemplo, a pessoa vai chegar com dor abdominal, que é o mais comum, uma dor muito forte na barriga, é operada de urgência e aí se descobre que ela está tendo um infarto intestinal, porque obstruiu um ramo de uma artéria e aquele segmento do intestino que foi comprometido por aquela obstrução arterial torna-se inviável e tem que ser retirado. E pode ser eventualmente todo o intestino, e por isso se torna incompatível com a vida. Uma vez diagnosticado que a pessoa está tendo um infarto em algum órgão, é mandatório o tratamento. E quanto mais rápido se tratar, maior a chance da pessoa sobreviver e ter menos sequelas. Então, o tratamento é tempo dependente. Então, o que precisa fazer? A pessoa, numa suspeita de infarto, tem que ir imediatamente para um hospital, tem que ser visto, e existem algumas coisas que podem ser feitas. Então, pode ser controlar a pressão, pode se controlar o diabetes, pode-se usar drogas anticoagulantes, drogas trombolíticas que vão desfazer esses coágulos sanguíneos, e isso tudo é tempo dependente, porque se passar muito tempo, aquela área do infarto adiante pode já ter morrido e não se recuperar, vai virar uma cicatriz ou até a pessoa eventualmente morrer. Esse seria uma abordagem de tratamento. Outra abordagem é tentar desobstruir a região que está afetada pela obstrução. Então, por exemplo, se você vê que tem um determinado ponto, isso é comum no coração, em que está com uma obstrução, você faz um cateterismo, identifica esse ponto, vai com um balãozinho, dilata aquela região e pode se colocar um stent, que é uma molinha que vai dentro da luz da artéria para mantê-la aberta e permitir a passagem de sangue dali para frente. São coisas que esse stent pode ser usado em várias partes do corpo, não só no coração, mas nós temos stents que são colocados em outras áreas do organismo também. É um procedimento que a gente chama de hemodinâmica. Além do tratamento do infarto, também é muito importante a prevenção do infarto. E o que a gente faz para prevenir o infarto? Uma boa dieta, uma dieta saudável, evitar gorduras, principalmente gordura animal, que é o que faz aumentar o colesterol, massas, frituras, que faz aumentar o triglicéride, cuidado com a ingesta excessiva de proteínas, principalmente carne vermelha, porque pode aumentar o ácido úrico, o uso de cálcio indiscriminado, sem acompanhamento médico, porque pode ocorrer deposição de cálcio dentro das artérias,
ao invés da região que você gostaria que estivesse depositando, por exemplo, nos ossos. E atividade física. Né? Atividade física é importante. Quando você está fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade física, o organismo está se movimentando, o sangue está circulando mais, está levando mais oxigênio, está passando com mais velocidade, mais fluxo. Então isso ajuda a diminuir a deposição de placas dentro das artérias. O hábito de tabagismo também tem que ser sempre evitado e não encorajado, porque também é um fator de risco para a pessoa poder desenvolver um infarto. E temos outras coisas que são mais raras, mas que também podem acontecer, que são alterações da coagulação sanguínea. Então tomar cuidado com pessoas que têm alterações como doenças autoimunes, né? Por exemplo, lúpus ou alguma coisa que possa vir a desenvolver essas doenças autoimunes. Então saber disso também é importante para ter um acompanhamento e saber qual é o risco de desenvolver um evento trombótico, um evento um infarto. Sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista da Clínica Pripos. Se você gostou, deixe o seu gostei, não gostei, seu like, dislike, caminhe para seus amigos, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.